Essa foi a matéria da Globo que saiu ontem. No momento eu achei que era bobagem. Lá vai lá, lacração, atacar o Eduardo Bolsonaro. Só que eu falei, não, deixa eu ler aqui de novo, deixa eu ler de novo, sabe? Tem que ler até o final, não adianta querer ficar com raiva. Comecei a ler e eu comecei a ficar sendo convencido pela turma da Malu Gaspar, né? Quem escreveu é o Johan Heller. Ele fala assim, né? A pergunta que não quer calar sobre as decisões do ministro contra Bolsonaro. A pergunta persegue não só os bolsonaristas, mas também advogados que acompanham os processos da trama golpista e até investigadores. E qual é a pergunta? Cara, o ministro não mandou que Eduardo parasse de usar as redes sociais. Não parou. Eduardo segue utilizando as redes sociais. Seria uma ordem óbvia. Aí eu, no primeiro momento, pensei, seria uma ordem óbvia pensando no histórico do ministro. Mas não, é realmente uma ordem, é mais do que uma ordem óbvia, é tipo uma ordem necessária. Por quê? Ó, já que as acusações que baseiam as medidas cautelares que Bolsonaro sofreu, que Bolsonaro foi alvo, tem a ver com a atuação de Eduardo contra os interesses do Brasil nos meios digitais, incluindo live no YouTube, Rumble, e postagem no Twitter e no Instagram. Então assim, peraí. Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais por conta do Eduardo. Mas por que Eduardo não foi punido também? As medidas cautelares contra Bolsonaro, chanceladas pela primeira turma, foram tomadas no âmbito do inquérito que apura se Eduardo tem atuado para obstruir e coagir a justiça. E pelo tom adotado no Supremo na sexta-feira, parece que eles acham que Eduardo passou do ponto. Uma das cautelares proíbe que Bolsonaro e Eduardo mantenham contato. Mas, salvo os bloqueios bancários realizados na semana passada, as restrições ao Eduardo param por aí. A questão é que o ministro justificou a suspensão das redes de Bolsonaro por considerar suas publicações sobre o tarifaço do Trump e as ameaças de sanções contra o ministro nas redes são condutas de embaraçar o processo da trama golpista, além de instigar o governo dos Estados Unidos a tomar novas medidas e atos hostis contra o Brasil. E ele destacou na decisão, que enfiou a cautelar em Bolsonaro, que Bolsonaro opera em conjunto com seu filho. Por que então ele não tirou as redes do Eduardo? Não é estranho isso? Aí eu falei, não, nesse ponto aqui eu já tô convencido. Você me convenceu sempre realmente. Pô, né? Que coisa, né? Por isso, nos últimos dias, o que mais se perguntou foi por que também não mandou que Eduardo abandonasse as redes, já que, de acordo com o ministro, a atuação digital de Eduardo fere a soberania nacional. Entre as hipóteses levantadas por aliados, né, estão de que o magistrado calculou o potencial de desgaste à imagem do Supremo, caso parlamentar desrespeitasse as medidas judiciais amparado pelo alto exílio nos Estados Unidos e a proximidade com a Casa Branca do Trump. Qual foi uma das coisas aí que o governo americano está reclamando? A punição de indivíduos em solo americano, né? Censura indivíduos que estão em solo americano. Vai lá, mano. Cancela aí a rede da Eduardo. Bloqueia Eduardo aí, pô. Vai. Pega ele. Ainda que seus perfis fossem derrubados por ordem judicial, como foi com a Zambelli, Eduardo poderia aproveitar brechas no Twitter e em tantas outras redes. Diante da alta probabilidade de Eduardo desobedecer a ordem, o ministro teria preferido evitar ser desmoralizado. Essa avaliação é comparada pelo menos por um colega da corte. E ninguém vai duvidar que a turma da Malu Gaspar tem acesso, né, aos ministros para fazer esse tipo de questionamento. Parece que o clima lá, assim, pode ter apoio de 10, mas pelo menos um tá meio chateado. Pelo menos um tá chateado. Nos últimos dias, fizemos a pergunta sobre o bloqueio das redes ao ministro por meio da assessoria, mas não obtivemos resposta. Questionados a respeito, investigadores a par do inquérito disseram também ter estranhado a lacuna na lista de ordem do ministro, mas não souberam explicá-la. Nem a turma da PF tá sabendo explicar. O que vai acontecer? Não faço ideia. Tá voltando atrás? Não faço a mínima ideia. Eu sei que essa matéria aqui me colocou um questionamento muito curioso, mas vamos continuar.